Olá, gente. Hoje aqui mais um novo episódio do Tom Podcast. Veja só, e hoje o assunto é de suma importância. Vamos falar sobre saúde. Saúde, bem-estar. O que é você estar bem, né? Sentindo leve, saudável, com pique para poder correr, pegar os netos e ter longevidade. E hoje estamos com alguns fera aqui, né? Newton Campos, que foi alguém que foi mudada a sua história através de veio de um sistema bancário e precisou mudar, e também o senhor Domingos também veio de uma rede de trabalho sedentário também, e de repente mudou e pegou aí o ritmo da saúde. Vamos então apresentar o Newton Campos aqui com vocês. Boa tarde, muito obrigado. Wellington Nogueira, em primeiro lugar, a gratidão a você e à equipe do Tom Podcast, né? Agradeço imensamente também de ter aceito o convite juntamente comigo, meu grande amigo Domingos Gutierrez. O senhor Domingos é um irmão e tem uma história linda, maravilhosa para ser compartilhada, para inspirar pessoas sobre a valiosa tarefa que nós temos de cuidar da nossa saúde. Exatamente. Está também conosco o senhor Domingos. Dá um bom dia, dá um alô aí pro nosso pessoal, senhor Bom Domingos. dia, boa tarde a todos, né? Sou o Domingos Gutierrez. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a esse convite, né? Fazer parte desse bate-papo, né? Legal. Para que a gente possa contribuir, né? Com tudo aquilo que passou em nossa vida e que foi para muito melhor. Sim. Então, estamos aqui à disposição para trocar essas ideias e dizer o que aconteceu com a gente. Maravilha, top. Newton Campos, como que você estava? Aonde você estava trabalhando? Como é que estava a sua saúde? Porque hoje você está bem na questão da saúde, mas lá atrás, como é que você começou? Aonde você trabalhava? Bom, eu venho de uma família muito humilde, uma família realmente que a gente cresceu vendo os meus pais trabalhando para o nosso sustento, morando numa casa de 2 cômodos, o chão era de terra batida, e lembro até hoje das marcas de lampião na parede de casa. Nós tivemos uma ótima educação, comemos aquilo que a gente plantava no próprio quintal, então isso é um tempo bem longínquo, né? E cresci desesperado para arrumar um emprego para ajudar financeiramente a minha família. Então eu acabei arrumando um dos primeiros empregos meu foi trabalhar num banco, onde eu progredi muito e me tornei gerente geral deste banco. Isso me levou a uma situação, de certa forma, de comodidade em relação à alimentação, constantemente que está almoçando com clientes, e em restaurantes, cada dia num restaurante diferente. E naquela ocasião eu comecei a ficar obeso, sem tempo para fazer atividade física. Sim. Então eu estava sedentário pelo nível excessivo de serviço que a gente tinha. Fiquei 20 anos nessa rotina. Até que chegou, estava muito obeso, estressado e insatisfeito com o momento que eu vivia no banco. Então eu montei um negócio em paralelo, que é o mercado de informática, desenvolver um trabalho na área de informática. Em pouco tempo a empresa prosperou muito, tinha um número grande de funcionários. Novamente estava eu almoçando com clientes, jantando com clientes e fazendo tudo que tinha direito, menos o que devia, que era cuidar da minha saúde, fazer atividade física, ter uma boa alimentação. A gente se dava os prazeres da comida, que realmente é difícil, né? Tem uma coisa que é prazerosa comer. Não é à toa que na própria Bíblia está dizendo que o glutão não terá vez no reino de Deus. Né? Eu acho que assim, ó, a gente tem que pensar em todos os sentidos da alimentação, mas ela realmente é um caminho muito fácil para a perdição. E nesse momento que eu me encontrava obeso já, com vários problemas de saúde provocados pela obesidade, a minha esposa procurava várias soluções. Como também está escrito na Bíblia, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Eu achei uma mulher virtuosa que cuidou muito bem de mim. Bom demais. E eu entendi que eu precisava mudar a chave.
Mudar as informações que entravam na minha cabeça. Você já deve ter Então, ouvido. mas como que aconteceu? Porque você estava lá, vinha na vida sedentária, veio de sistema bancário, mudou para informática, abriu o negócio, prosperou, continuou no mesmo círculo de influência. Ali, então, continuou ainda sedentário. Quando que deu start que para poder mudar e mudar a mentalidade, novas coisas, mudar a rotina? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é a palavra que você usou. Tem a ver com. Eu fui convidado por um amigo para participar de um congresso. Nesse congresso, um dos temas era nutrição. Foi convidada uma nutricionista, era PhD, ela prestava vários trabalhos de pesquisa para a Unicamp. Iduína Zimmerslin Fioroni. Essa mulher fez uma palestra que foi assim, no meu corpo, se eu enxergar por dentro o que estava acontecendo. Naquele momento eu entendi, eu, responsável pelo meu corpo, responsável pelo templo do Espírito. Correto. Então, o que o Senhor espera de mim? Como Ele espera que eu trate este templo? Eu vi que eu estava tratando muito pelas coisas que eu estava colocando. Então, quando essa nutricionista da palestra estava mudar meu círculo para mudar as informações que entravam na minha mente. Eu precisava de novas informações, informações sobre informações sobre melhoria de informações sobre. Precisava de coisas novas que me fizessem mudar minha atitude. Então, a primeira coisa que eu tive a felicidade de conseguir é começar um processo de mudança do ciclo. Você não muda da noite para o dia. Por exemplo, então, um exemplo de círculo de influência. Até essa época, a coisa mais normal para mim, que é normal para todo mundo, é todo fim de semana a gente estava reunido na casa de algum familiar. E o que era de praxe? Churrasco, cerveja, caipirinha. Termina de comer, ou vai jogar carta, ou vai ficar assistindo televisão, barriga pro alto, vendo algum filme, vendo Netflix. Hoje, né? Então, o meu círculo de influência familiar estava com a mente toda voltada para isso. Marcava alguma coisa com a mente, participava. Então, o círculo, eu entendi. Os locais que as pessoas se entregavam a comer de forma demasiadamente exagerada, errada, pessoas que faziam atividade física. A semana inteira trabalhava. Qual do fim de semana? Vai jogar o futebol pela atividade física. Vai porque depois do futebol tem a resenha. Exatamente. Tem a cerveja, tem a cachaça, tem o churrasco. E aí, Newton, então vai nessa parte, começar a mudar o ciclo de influência, tá com pessoas, pensa em saúde, faz atividade física. Quando você começa a mudar essa influência, com quantos quilos você tá? Porque alguns especialistas falam a questão corporal acima do peso faz mal para a saúde, né? Sim. Eu aprendi algo em várias palavras. Voltando um pouquinho atrás. Banco em informática, graduei em carreira no banco. Quando eu comecei a primeira palestra que algo sobre nutrição, despertou em mim o desejo de mudar a minha vida. Eu estava com 110 quilos. Nossa. Para 1,74 m, isso é um exagero, né? Estava com colesterol alto, pressão alta, glicemias elevados, triglicérides altos, tomando alguns medicamentos. E o pior de tudo, é o que acontece,
vai no médico. E o que eu vou falar, quanto de fonte de vários artigos dados em certa vez. O próprio Dr. Drauzio Varela chegou a citar isso. No Brasil, de cada 100 médicos, 90 estão preocupados em remediar as pessoas, em educar as pessoas para tomar remédio. Sim. Então, entenda o seguinte, é importante a medicina, é importante você tomar um remédio quando é necessário, Sim. mas as pessoas querem facilitar as coisas e hoje as pessoas estão viciadas a pegar uma cestinha e encher de remédio, deveria estar enchendo de alimento. Correto. Né? Naquela ocasião, eu vi tudo isso, falei, poxa vida, eu preciso aprender. E uma das coisas que eu aprendi naquela ocasião foi sobre esse carpal, ou medida carpal. É interessante, né? Nosso tem uma relação muito grande com a óssea, com o nosso peso. Por exemplo, em média, uma pessoa que tem 1,74 m, é o meu caso, e mede um pulso e a estrutura óssea é grande, esta pessoa pode ter, tira 1 de 1,74 m, fica 74. 74 mais 10% seria mais 7 quilos, aproximadamente. Eu poderia ter até 81 quilos no máximo. Se a minha estrutura óssea média, você tem 74 quilos. Pode chegar a 70, pode chegar a... Se a estrutura óssea é bem pequena, quando um dedo passa por cima do outro, o ideal é que seja 10% abaixo disso. 1,74 m, você tirou 1, ficou 74, menos 10%, ou seja, menos 7, nós estamos falando em 67 quilos. Então, olha que interessante. Uma pessoa de 1,74 m, ela pode ter uma estrutura óssea que o peso ideal dela é 67 quilos. Ela pode ter uma estrutura óssea que o peso ideal dela seja 81 quilos. De 67 a 81 é uma diferença muito grande. É importante você saber onde você está situado nesse range, trabalhar para ficar naquilo. Então, eu entendi o seguinte, eu posso ter até 81, mas o ideal é eu estar o mais próximo de 74. Entre 74 e 81, meio é 77. Hoje eu tenho, já há muitos anos, 77 quilos. Nossa, top, hein? Agora, mais importante ainda que isso, é que mais importante que o peso que você tem é a composição corporal. Quantos por cento do seu peso é músculo? Quantos por cento? Sim. E isso é possível através de exames com densitometria corporal completa ou até um bom medidor de bioimpedância, entre outras marcas, né? InBody, são medidores de bioimpedância. Algumas academias têm, consultórios específicos, e nutricionistas têm. Né? E hoje em dia é possível até adquirir. Eles ajudam você. Porque eles têm uma margem, geralmente, de erro de 4 a 10%. Sim. Então, mesmo que ele tivesse uma margem de 10%, considerando aquilo, em relação ao percentual de músculo, ok? Então, eu fui aprendendo isso ao longo dessa jornada e isso me levou a perseguir o corpo ideal para ser saudável. Top, hein, gente? Você não vê é aí. o corpo ideal para ficar aparecendo, mas não, para ser saudável. Saudável. Por que o corpo ideal para ser saudável? Nós temos que entender que o nosso corpo, quando saudável, ele é, na verdade, garantia da nossa autonomia. Salvo uma permissão de Deus, uma prova que Deus nos coloque, né? Uma pessoa sofra um acidente, sofra uma enfermidade grave, congênita, mas, do contrário, o que nós devemos fazer é assumir o controle, colocando em prática algumas coisas básicas Nossa, para os top, nossos hein? ouvintes. Você vê que aqui é conhecimento puro, né, gente? Olha que nunca ouvi falar de medir através do pulso, né? Mas aqui nós estamos com um especialista da área mesmo, né? E falando em médico, senhor Domingos,
O ano passado, eu passei no médico, fiz aquele check-up, Newton, e aí colesterol alto. Aí prescreveu um medicamento, 3 meses. Graças a Deus que esse médico falou, ó, você tem que suar a camiseta. Vai fazer atividade física, vai fazer. Eu falei, legal. Então, tomei o remédio durante 3 meses, fui para academia, fui fazer a atividade física que o médico solicitou. Depois de 3 meses, repeti os exames, colesterol normalizou. Cheguei nele e falou: agora você para de tomar um remédio e continua fazendo atividade física. Então eu achei bacana, porque é isso mesmo que o Newton falou. É difícil um médico te recomendar para fazer atividade física. O que ele quer é vender o remédio, né? Compra o remédio para remediar e virar cliente vitalício ali do remédio que na verdade vai fazer mal para outras esferas do corpo, né? Mas Milton, que top. Então vamos lá. Você estava com 110 quilos, começou a mudar a mentalidade, começou a fazer o que tem que ser feito. Como é que agora foi acontecendo isso em sua vida? Foi fácil para poder fazer no começo? Não foi? Porque é difícil, né? Você está todo dia comendo fora. É um churrasco em família. Agora você vai. Foi difícil no começo? Foi muito difícil. Até voltando um pouquinho na questão da composição corporal, Sim. imagina você que eu tinha, na época desses 110 quilos, uma idade biológica, que é calculada por esse equipamento, né? Uma idade biológica de 80 anos. 80? 80 anos. E eu tinha 38. 80 Cara. anos eu tinha 38. O meu percentual de gordura era 34%. Hoje o meu percentual de gordura é 18%. O meu percentual de músculo era 25%. Hoje o meu percentual de músculo é quase 40%. Então houve uma transformação. E um outro detalhe ainda falando de médico, você foi muito feliz realmente no médico que você teve. Sim, Há não muito tempo atrás, né, eu me recordo de uma situação, eu precisei viajar, fiz uma viagem relativamente fato, a gente falou, continuo tendo o prazer de comer, e abusando da alimentação, período, e ao fazer o exame, na verdade o exame anual que eu faço, o médico latina. Estranhei, quando eu olhei os não é melhor eu passar só com vamos ver o que fazer um ajuste. Mesmo, doutor? Estou resumindo, certo? Tivemos um retorno, 6 meses, o próprio médico marcou. Algumas correções eram importantes. Aumentei para ver. Correto. Adiantaria eu discutir? Mas, voltando, né? Essa mudança aprender. Seu corpo é uma máquina. Seu corpo é uma máquina. Motorista de táxi, você vai observar. Ele cuida, o carro dele quebra, perdeu o sustento dele. Você vai numa fábrica que tem um torno, uma fresa, seja qual for o equipamento, perdeu o ganha-pão dele. Exatamente. Então, é uma máquina.
Aí a pergunta é: sem alimento, você consegue viver? Talvez por algum. Você não consegue. Sim, Sem água, você consegue viver? também. Talvez por algum. Não consegue viver. Então eu preciso saber a qualidade da água. Eu preciso saber mais. Ele aprende. O aprendizado. E a ciência médica está avançando. Feitas descobertas maravilhosas sobre alimentação, graças ao advento da tecnologia, nanotecnologia, o que cresceu, que avançou, os equipamentos de alimentos, saber quais os nutrientes, aquele nutriente básico, botar em prática. Sabe, Nilton, eu fico pensando, você estuda tanto na escola primeiro, segundo, terceiro grau, depois faz uma faculdade, seja qualquer delas, faculdade. Você nunca vai ver falar sobre educação, sobre saúde. Cara, que são coisas que a gente vai aprender no nosso dia a dia. Então é o que eu sempre falo. Que Deus abençoe você que está ouvindo esse podcast, né? Que vai agora tomar a iniciativa para poder estar com pessoas também que está cuidando da saúde e observar quem não está cuidando da saúde, como é que vai ficar logo mais ali na frente, ali no futuro, né? Então, eles não estudam, Sr. Domingos, a parte de educação financeira, que é importante, no caso aqui em tela hoje, saúde. Cara, a gente vive, que nem você falou, o carro, né? É o nosso corpo. Temos que conhecer ele, temos que conhecer o que nós estamos colocando. Não ser Maria vai com as outras, né? Você abordou um outro tema, é um gancho muito legal para mim. Entre todas as paixões, entre todas as oportunidades que eu tive de aprendizado e abracei, o que mais marcou a minha vida e foi, eu diria que o ponto de partida, foi uma oportunidade que eu tive de ir para Atlanta, nos Estados Unidos. Eu participei durante uma semana de um congresso. Para minha felicidade, nesse congresso participou um médico, que ele foi considerado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, como uma das 20 mentes mais brilhantes do mundo em neurociência. Fantástico. O nome dele é Gary Small. Então eu tive 3 horas de palestra com o Dr. Gary Small sobre a importância da boa alimentação para o nosso cérebro. Já naquela ocasião, isso foi em 2005, quase 20 anos. Quase 20 anos. Então, em 2005, ele falando sobre quanto número de pessoas com Alzheimer, Olha, por causa da alimentação, naquela ocasião, ele estava abordando a questão do açúcar. E ele falando o quanto o açúcar era prejudicial ao nosso cérebro. olha. Hoje, existem pesquisas que comprovam que passaram a chamar Alzheimer diabetes tipo 3. Nossa, Só para você ter uma Deus. ideia, o Alzheimer, temos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e agora diabetes tipo 3, que é o Alzheimer. Que é Isso o já está Alzheimer. sendo divulgado. Tive a felicidade, lá naquela ocasião, de ser um médico, psicólogo, escreveu um dos livros. Qual é a cor da sua dieta? É matéria básica, tá? A importância da cor dos alimentos para a nossa saúde. Tive a oportunidade de ter autógrafo dele lá, inclusive. Mas teve uma história que foi assim muito impactante, foi a de um dos maiores cardiologistas, Dr. Luiz Guinaro, que eu estava participando do congresso. Dr. Luiz Guinaro, em 1998,
respeito do oxidante. Levou ele acidentalmente a criar o Viagra. Ele deve ter um fã-clube razoável aí na terceira idade. Correto. O Dr. Lignaro, ele é, até hoje, mais de 80 anos, um apaixonado por ciclismo e corrida. Legal. Inclusive, ele chegou a ser campeão de maratona na faixa etária dele nos Estados Unidos, 2 anos. E o Dr. Lignaro, ele estava querendo estudar como melhorar o desempenho dele nas corridas de maratona, corridas de longa distância, né? Que exigem muito do corpo, através da alimentação. Fazendo um estudo, chegou a uma combinação de aminoácidos que são precursores de óxido nítrico no nosso corpo. Tá? Fantástico. Basicamente, L-arginina, L-taurina, L-citrulina, mas o objetivo não é aqui dar uma aula sobre esse assunto, mas dizer quem é a pessoa. E o Dr. Lignaro, ele escreveu, entre outros livros, um que se chama Saúde é Riqueza. Por que eu estou abordando isso? Saúde é Porque riqueza. você falou sobre gestão financeira. Sim. As escolas não nos ensinam administração financeira. Porque nós vivemos numa sociedade onde é importante que a pessoa não saiba tanto sobre administração financeira para que ela fique refém das instituições financeiras. Eu que trabalhei como gerente de banco tantos anos posso afirmar Sim. isso. É ótimo para o banco que as pessoas não saibam calcular juro. Sim. E ficam entrando no cheque especial, no cartão de crédito, pagando juros aviltantes. Essa é a realidade. Isso mesmo. E a pessoa, até mesmo funcionários bancários, quantas vezes a gente presenciou isso, né? Quando chegava o salário entrava na conta para cobrir a conta negativa. Nossa. Por quê? Não tinha sido educado financeiramente. Sim. Eu fiz faculdade de economia e nunca fui educado na faculdade Nossa. para uma gestão financeira pessoal. Absurdo, né? Ok? Porque leia-se que aprende, O básico, você não é educado para o básico, para a gestão financeira pessoal. Lá eles ensinam que tem que guardar 30% ou não? Não? De maneira alguma. Aí a gente aprende muito mais, muito mais no livro da vida. Sim. A Bíblia nos ensina muito mais a ser cauteloso, a ser prudente com o nosso dinheiro, né? E, inclusive, ela nos ensina, né? Se você não é digno de cuidar das riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Fantástico. Então, nós temos que cuidar das nossas riquezas, que o Senhor nos abençoa. E uma delas, que é a principal, é a saúde. A saúde é uma riqueza. Por isso que eu abordei isso, porque o Dr. Lignaro, no livro dele, Saúde é Riqueza, ele fala que cuidar da nossa saúde é uma pólice de seguro para a nossa saúde. Nossa, fantástico. E o melhor plano não é o de doença, é o de saúde. Sim. E o plano de doença é o plano médico que temos. Correto. Agora, o plano de saúde é uma boa alimentação, atividade física, sono adequado de qualidade e suplementação. Inclusive, na página 153 do livro Saúde e Riqueza, aliás, mais um detalhe, né? Nesse livro, na capa vem escrito Saúde e Riqueza. 10 nutrientes poderosos que podem te ajudar a chegar aos 100 anos com saúde. Uau, então, assim, fantástico. Quando eu falo isso, tem algumas pessoas que falam assim, eu não quero chegar aos 100 anos muito. Eu falo, cuidado, o homem lá em cima está ouvindo. Você quer morrer logo, ele está ouvindo. Né? Agora que leva antes. Querer é poder. Né? Exatamente. Então, assim, eu não quero chegar aos 100 anos, mas eu vou falar assim, eu quero, daqui a pouco vocês vão poder conhecer, eu gostaria de aproveitar, né? A história magnífica do meu amigo Domingos Gutierrez. Quando eu conheci, tinha 60 anos de idade. Sim. E você observando ele, parecia que ele tinha 80 ou mais. Nossa. E hoje, ele vai poder falar a idade dele daqui a pouco. Eu falo que a vitalidade dele é de uma pessoa de menos de 40. A vitalidade dele. Mas por quê? Porque ele mudou informações, mudou atitude em relação ao estilo de vida dele. E olha só que abundância, né, gente? Porque aqui a abundância é o quê? A abundância, ela jorra, ela contamina, ela pega quem está próximo da gente. Então, o conteúdo, a informação que a gente tem não fica só para a gente. Isso que é o transbordo.
O transbordo eu mudo a minha vida e convido você também a mudar também. Então, você mudou a sua vida, a questão de qualidade de vida, saúde, a sua esposa, e agora, então, você também vai ajudar a mudar vidas. Inclusive, o senhor Domingos é um dos que teve a história transformada. Como é que isso ocorreu? Eu prefiro que ele mesmo fale, só para que as pessoas entendam. Sim. O que aconteceu comigo foi o seguinte: a partir do momento que eu comecei a colocar essas informações na minha mente, eu comecei a entender o trabalho que Deus fez na minha vida. Tem um vídeo que circula pela internet sobre a formatura de Stanford, da Universidade de Stanford, quando o Steve Jobs, fundador da Apple, foi convidado para ser paraninfo. Ele fala que ele nunca esteve tão próximo da formatura de uma faculdade, já que ele não tem mais. Eu sugiro que digite lá. Steve Jobs, paraninfo da Universidade de Stanford. E ouçam tudo. Mas ele dá uma lição ali que ele fala o seguinte: e não podendo fazer faculdade, fez um curso para ocupar o tempo dele de caligrafia. Para você fazer letra gótica, Times New Roman, para você fazer essas, no caderno de caligrafia você tem que... E ele começou a aprender a ligar pontos para fazer as letras. Com o passar dos anos, começou a entender que a nossa vida é uma constância ligação de... Ele diz o seguinte: nós não conseguimos ligar pontos no futuro, para o futuro, ligar pontos no passado. Então você começa a entender alguma coisa que ocorreu na tua vida lá atrás para te preparar para o que veio agora. Isso aconteceu comigo. Através do banco, eu fui gerente de grandes empresas do setor alimentar. Eu conheci o setor produtivo desde fazenda, aprendi sobre o plantio agrícola. Bacana. Conheci empresas fabricantes de embutidos, como, por exemplo, não vou citar, melhor não citar nome, mas várias empresas desse segmento, empresas muito famosas. Conheci grandes frigoríficos, indústrias. Eu conheci vários segmentos. E durante um período da minha vida, Deus me abençoou, permitindo que eu fosse representante, cliente do banco próximo de Brasília. Eu era o responsável pela comercialização de produtos agrícolas. Abóbora, cabotinho, esgoto, vagem, por aí afora. Aprendendo alimentos. Eu aprendi sobre o ciclo. Aprendi sobre a fabricação de alimentos. Aprendi sobre a fabricação de máquinas para embalar alimentos, salgadinhos, aqueles Cheetos e outros mais, né? Sim. E isso foi abrindo a minha mente. Quando eu comecei a aprender sobre nutrição, veio à tona esse ponto, Deus aprendendo, e aí eu comecei a ligar pontos. Pensei assim: Deus tem uma missão para mim nesse. Foi que veio na minha cabeça. Sim. Nesse momento eu estava lendo um livro que eu recomendo também, que é maravilhoso, que chama-se Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Legal. É um livro fantástico. E eu entendi que a minha vida precisava de um propósito maior ao ler esse livro. Então eu comecei a buscar a palavra de Deus para que eu pudesse entender o que ele esperava de mim em relação ao meu trabalho, aquilo que eu estava fazendo, em relação ao propósito. E nesse exato momento eu estava recebendo um convite para permanecer no segmento formal, para ganhar um bom valor, de uma forma que não me agradava, por meios que já não faziam parte da vida que eu queria ter, tranquilidade de paz com Deus. Correto. E buscando a palavra, eu estava entre voltar para o setor de informática ou me dedicar a ensinar aquilo que eu aprendi sobre nutrição, saúde e bem-estar. Deus, através da palavra, me revelou e me deu a direção. Seria uma missão. Então, muitas pessoas pensam que missionário é só quem está por trás de um pregando. Quando, na verdade, você ter um ministério, ser um missionário, ter um ministério,
pode ser através do teu trabalho, que você pode levar a palavra para alimentar a alma das pessoas, levar informações que alimentam a saúde, para que as pessoas possam servir em vez de ser servida. A minha avó dizia que quem não vive para servir, não serve para viver. Correto. Então eu pensei, como eu posso servir a Deus através dessas informações que Ele colocou na minha mente, ajudando mais pessoas. Nesse momento, eu e minha esposa estávamos trabalhando com venda de suplementos, né? Ao voltar dos Estados Unidos, de Atlanta, nós iniciamos um projeto exatamente dia 12 de junho de 2005, e naquela época, nos Estados Unidos, México e outros países, chamava-se Clube de Nutrição. Clube de Nutrição é um local, um ponto de encontro onde as pessoas vão para se socializar, para despertar ali senso de comunidade e aprender mais sobre saúde e bem-estar. E naquele momento, utiliza-se uma nutrição prática, simples, que ajuda no processo de educação, ajuda no processo de melhoria de energia, de disposição. Aí é a melhor pólice de seguro, né? Exatamente. Nesse momento, eu estava em busca de um imóvel para alugar, para ampliar, porque nós começamos esse trabalho numa garagem. Bacana. Hoje nós temos 18 unidades ligadas a nós, dentro deste mesmo trabalho. Mas eu queria um espaço mais amplo. E aí eu estava andando no centro de Santo André e foi como se eu sentisse algo sobrenatural. Como se eu sussurrasse no meu ouvido. Sim. Para, olha para cá. E eu olhei. E não tinha placa de aluga-se, não tinha nada. A placa dentista. Vi uma escada subir. Quando eu subi, eu senti já no meu coração. Senti que era uma coisa de alma. Falei, é aqui. Aqui vai ser uma unidade dessa que vai ser uma escola para ajudar as pessoas, para ensinar. E o responsável por esse consultório dentário era um dentista, a esposa dentista, e o pai da dentista, que é o meu amigo, o senhor Domingos Gutierrez. Nossa, que fantástico. Ele nem me conhecia. Sim. E eu fui lá porque eu queria alugar o imóvel. Sim. De repente, me colocaram em contato com ele. Eu falei com ele, ele não demonstrou nenhum interesse de fazer uma sublocação nem nada. Sim. Tentei várias vezes e nunca conseguia, ele não deu atenção, até que um dia eu, para dar um ultimato e falar assim, não, eu vou ter que ir para outro imóvel. Mas Deus tocava no meu coração que tinha que ser. Insiste. Eu vou procurar um outro imóvel, insiste. Aí eu liguei para ele e fiquei sabendo que a esposa dele estava enferma devido a um problema de saúde grave, que eu já sabia que a mudança de hábitos nutricionais não iria curá-la, mas iria melhorar muito a saúde dela. Sabia que existiam suplementos específicos que poderiam ajudar mais ainda a restaurar o corpo dela. Então, eu falei, será que eu já compartilhei esse tipo de informação Com ele. e com ele? E aí eu peguei ele, eu fiquei sabendo que a sua esposa tem idade e tal, coincidentemente a mesma enfermidade que o meu irmão tem. Nossa. E o meu irmão estava já na fila para cirurgia por causa deste tipo de problema. E ele melhorou muito com a mudança de hábitos alimentares e alguns procedimentos que foram feitos. Eu gostaria de compartilhar isso. O senhor não tem nenhum motivo para me receber porque o senhor nem me conhece direito. E ele falou assim, não, vem, anota o meu endereço. O seu endereço do apartamento e eu fui. Chegando lá, conversei com ele e começou uma história que acho que vale a pena ouvir ele contar. Rapaz, que tremendo. Me conte então essa história tão tremenda, essa parte que chegou aí para mudar a história aí da sua família. Na realidade é o seguinte, naquela época eu de formação sou engenheiro, naquela época eu estava aposentado e ajudando a minha filha e meu genro na clínica dentária, né? E como ele bem disse, ele se interessou pelo imóvel para fazer esse projeto que ele estava iniciando, né? E naquela ocasião, como aposentado, eu já estava com a minha situação de saúde muito debilitada. Sim. Eu estava com praticamente 100 quilos e já com muitos problemas de saúde. E naquela ocasião, mesmo com a formação que eu tinha de engenheiro e professor na área de matemática, né? Como você já citou em anteriores aqui, os professores da universidade que a gente estuda, das escolas que a gente estudou, eles transmitem aquilo específico daquela área que você está formando. Correto. Né?
outras coisas da sua vida, como você Como vai você levar vai ele para viver frente, depois, nada, não tem né? importância para ele e também foi orientado dessa forma. Né? Também, exatamente. Também sempre assim, né? É o sistema, né? Então a gente lia muito, eu li muito, mas tudo sobre a minha área, sobre engenharia, né? Sobre saúde e bem-estar, sobre como se cuidar, essa coisa toda. A gente ia pelo que os médicos sempre disseram. Ia fazer sempre check-up, os médicos falam, tá assim, tá assado, você precisa fazer isso, tomar esse remédio, aquele outro, tal, tal. Então, os médicos são ótimos para detectar um problema Correto. e corrigir aquele problema. Na prevenção, praticamente essa cultura eles não têm. A maioria, não é que não tem. A maioria não tem. Sim. Eles não enxergam isso. Né? Então, eu me encontrava dessa forma. Eu já tinha feito muitas dietas. Eu já tinha feito, pelo menos, quando eu tinha 88 quilos, eu comecei a fazer dieta. Sim. As dietas é aquelas que a gente conhece. Exatamente. Várias. É que O vizinho alguns fala, alguém falou, você viu numa revista, e assim por diante. E também com médicos especialistas em emagrecimento. Né? Sim. A verdade é que comecei com 88 e cada um que você, os médicos, cada um que você ia, ele dava uma relação daquilo que você podia comer e daquilo que você não podia. Então, são coisas simples de se fazer. Algum falava que tinha que fazer atividade física, Domingos? Eu não me lembro. Eu não me... A gente sabia porque o amigo falava, e a gente também, o nível que a gente tem, às vezes é suficiente para você imaginar que é bom, mas você não faz. Né? Mas é bom para você ficar bem. É isso. Né? Mas a gente não consegue assimilar isso e botar na sua vida como uma coisa importante e necessária. Né? E aí chegou uma ocasião que eu cheguei para minha esposa, 3 anos antes de acontecer esse encontro com o Newton, cheguei para minha esposa e falei, amor, é o seguinte, eu nunca mais vou fazer dieta para emagrecer, porque eu não aguento mais. Vou entregar na mão de Deus, seja lá o que ele achar melhor para mim acontecer. E nisso passaram os 3 anos. Aí eu cheguei a 100 quilos praticamente. Foi quando, nessa ocasião, ele se interessou pelo imóvel e tentamos conversar. Na realidade, eu não estava muito afim de ouvir, porque eu já estava cansado de tudo aquilo que eu tinha feito. Sim, meu Deus. Já tantas dietas, tantas tentativas, né? Mas nesse momento que ele falou em relação à minha esposa, eu fiquei tocado, né? Ele chegou lá e apresentou suplementos que poderiam ajudá-la, né, a melhorar os problemas que ela tinha. Ele nem comentou a meu respeito, só foi para ela. Sim. E ele falou, ó, vai ficar aqui, eu vou fazer uma viagem e tal, e ficar 15 dias fora, não precisa pagar nada, sem problema. Quando voltar, se der resultado, a gente acerta alguma coisa, e se não der resultado, você me devolve tudo do jeito que tiver. Do jeito que estiver no momento e acabou. Sim. Falei, fechado. Top. Eu acreditei, falei, não, se ele está fazendo uma coisa dessa, ele deve estar confiando no produto. Correto. Né? Aí eu falei, muito bem, já, no mesmo dia eu eu tentei ministrar para ela. Sim. E ela não quis. Nossa. Não vou, porque eu estou cansado, já tomei muitos remédios e nunca resolveu, só é paliativa, aquela coisa toda. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vou preparar para mim e para você. Nós dois vamos tomar. Fantástico. Fechado? Então, beleza. União é tudo, né? Vamos fazer. Aí comecei. Passou uma semana em relação a ela. Isso é uma coisa extraordinária. Porque, na realidade, a evacuação dela é só líquido. Sim. Era sangue, água, aquela coisa toda. Tanto é que ela fazia transfusão de sangue, assim, de cada 45 dias fazia uma transfusão de sangue. Meu Deus. Né? Passou uma semana, ela me chamou para olhar o que estava acontecendo. Eu fiquei assustado, né? Porque a evacuação dela melhorou de uma forma, assim, extraordinária. Nossa, que inimaginável. Sim. E contamos para ele. Então, me contar, contamos. Sim. Né? Falei, amor, o negócio desse parece que funciona mesmo. Né? E eu, particularmente, também já estava me sentindo melhor. No momento que ele me encontrou, eu estava muito mal, cansava, entendeu? Não tinha vontade de fazer nada. Subir escada, para mim era uma dificuldade incrível. A clínica da minha filha tinha mais ou menos 26 degraus. Sim. Quando eu chegava na metade do degrau, assim, da escada, né? A secretária ficava bem no topo, assim, já dava para ser secretária. Eu parava. Sim. Ela falava, seu Domingos, o senhor tá mal mesmo, hein? Eu falei, ó, é o seguinte, infelizmente, talvez um dia você chegue aqui, tomara que você não chegue nessa situação, né? Sim. Mas esse era o jeito que eu estava naquela ocasião, né? Mas mesmo assim, com tudo isso, eu não estava muito afim de ouvi-lo, né? Aí, quando ele juntou com a minha mulher, eu falei, bom, é boa. Então, comecei a usar, terminou, quando ele chegou,
Já tinha passado uns 15, 16 dias, eu já tinha eliminado 4,5 kg. Nossa, Mas a muito minha rápido. disposição, a minha energia, Já era outra. sabe? E meu interesse em ler muita coisa que eu não estava preocupado até então, de ver, né? Foi muito grande. Aí eu comecei realmente a mudar a chavinha na minha cabeça. Falei, a situação aqui, a solução realmente é a gente ter na mente, né, que nós precisamos nos cuidar. Sim, Fazer tudo aquilo que tem que ser feito. sim. Então, aqueles pilares que, para você ter saúde, você tem que seguir um por um, na plenitude, entendeu? Em relação à alimentação, em relação à atividade física, sono, hidratação, todas essas coisas que o Newton comentou no início aí, né? E aí, o que aconteceu? Eu, na época, mesmo como engenheiro aposentado, eu resolvi fazer um curso de pró-dentário, estava ajudando minhas filhas. Aí eu aluguei a área para ele lá. Ele começou esse projeto, eu comecei a ver o trabalho dele e falei para minha filha, é o seguinte, vai ter que arrumar um outro protético, porque eu me encantei com esse trabalho do Newton. Eu vou ajudar a mim, a vocês e muito mais pessoas a encontrar a mesma solução que eu estou encontrando aqui nesse negócio. Que bacana. Né? E continuamos. E aí, após 5 meses, eu melhorando a minha alimentação, usando uma ajuda de suplementos que garante que a gente realmente fica com todos os nutrientes no corpo. Eu eliminei 25 quilos, minha saúde foi totalmente renovada. Na época, eu tomava mais ou menos uns 6 remédios diferentes. Sim. E hoje, 17 anos depois, eu não tomo nenhum remédio. Você tá brincando? Peraí. 17 anos depois. 60. 67. 60 com 17. 60 anos. Com 17, Agora, com 77. 17, 70 anos. 77. Depois que encontrou com o Newton, tomava 6 tipos de remédio. Entende isso, amado? 6 tipos de remédio. Se conectou com uma pessoa, fez o que tinha para fazer. Porque o amigo de verdade não é aquele que fala, bate no ombro, fala, que pena, né, rapaz, essa dor aí, toma um remedinho que passa. O amigo de verdade fala para você o que realmente tem que fazer e vai doer. Exatamente. Eu brinco com algumas pessoas, falo, essa barriga aí pode prejudicar, você tem que fazer que nem eu tô correndo atrás para poder perder, que não é minha. Eu tenho que eliminar. Você me fez lembrar de um detalhe muito legal, me perdoa. Eu não me canso, né? Todas as vezes que eu acordo, eu agradeço a Deus por me colocar ele na minha frente. Ele é a esposa dele. Nossa. Que me ajudaram de uma forma assim extraordinária. Minha vida mudou completamente. Quando eu tive a oportunidade de dizer, né? Eu não sei se eu estaria, de que forma eu estaria aqui se eu não tivesse seguido esse caminho. Sim. Então, acho que todas as pessoas têm que se dar chance, entendeu? E conhecer coisas que alguém está dizendo para você com convicção, Sim. que pode te ajudar. Sim. Tem que ouvir. Ouvir e refletir e tomar a decisão. Fazer a sua escolha correta. Senhor Domingos, tem preço isso? Depois Não. de 17 anos, você não toma nenhum tipo de remédio? Tipo assim, se fosse fazer um cheque, quanto que iria comprar isso? Não tem como, né? Não tem. Então é sangue, suor, nutrição, Saúde é riqueza. saúde, é E riqueza. ao longo dessa conversa aqui, eu esqueci de comentar, né? E a mudança foi muito rápida. Tremendo. Foi muito rápido. Por coincidência, eu havia feito uns exames mês antes da gente se encontrar, porque antes não tinha, né? Meus níveis estavam totalmente alterados de colesterol, triglicéridos e outras coisas. Muito elevado, muito elevado. Um mês depois, a mudança foi assim incrível. Tá brincando? Um mês? Um mês. Colesterol um pouco mais lento, né? Sim. Mesmo assim, ele já estava 2, 3 muito próximo do limite máximo Já. recomendado, referência, né? Mas o resto melhorou uma barbaridade. Meu Deus do céu. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, né, Newton? Querer é poder, gente. Porque tomava 6 tipos de remédio. Fez o que tinha para fazer. Se conectou com as pessoas certas. Pagou o preço. Então, isso deixou de tomar remédio e hoje disposição, energia. Nossa, Tem uma frase do seu Domingos Sim. que marcou muito, que foi muito interessante. Nós estávamos indo para São Paulo. Já fazia mais de um ano que ele tinha mudado completamente o estilo de vida dele, né? Ele falou assim para mim, né? Ele falou, Newton, sabe o que eu tava pensando hoje? Eu falei, o quê? Assim, cara, ficou tão normal eu me sentir bem, tão normal eu ter saúde e vitalidade,
que eu tinha esquecido que eu tinha uma dor no joelho constante, que era uma das coisas que fazia eu parar de andar, às vezes. Eu não tenho mais dor no joelho, eu não tenho Olha, mais cara. dor nas juntas, eu não tenho mais. Que da hora. Aí eu olhei assim, né, ele falou assim, porque, olha que coisa louca. Que Porque fantástico. passou a ser normal viver bem. Quando as pessoas pensam que normal é doer tudo. É doer tudo. Ah, veieira. Não. É por isso que a gente não pode Sim. nunca esquecer de onde nós viemos, como é que nós estávamos, o que nós tínhamos. Isso. Obrigado, Edu. A gente não pode esquecer. Verdade. Porque você passa a ter uma vida de um outro padrão, um outro parâmetro, entendeu? E você esquece tudo aquilo que era. Sim. Então você tem que se lembrar sempre para você sentir que aquilo é dolorido. Então, ou E seja, você tem que continuar se cuidando. correto. Ou seja, então, gente, porque há um ditado aí fora, vocês devem conhecer também, que eles falam assim, depois do 40, começa a doer tudo, é isso? Não, eles falam aí fora, né? verdade, é verdade. Mas agora nós estamos aqui com o senhor Domingos, com 77 anos, é isso? Exato. Não toma nenhum tipo de remédio, vitalidade de 40, né? E dor não sente, Domingos. Nada. Então, gente, Nilton, me fala a receita disso. Pelo amor, não. A dor que eu convivo hoje diariamente é uma dor muito pontual e muito agradável, que é exatamente a dor dos músculos que eu trabalho em cada atividade física hoje. E repito, para ter autonomia. Correto. Isso passou a ser uma preocupação muito maior minha quando eu passei há quase 20 anos atrás. Meu sogro e minha sogra eram separados e o meu sogro estava muito enfermo e Deus permitiu que eu pudesse ajudá-lo, trazendo ele para morar na minha casa. Ele viveu mais 6 anos, mas uma pessoa que estava se definhando a cada dia pior. Quando nós começamos a cuidar dele, eu posso garantir para você que 6 anos de vida maravilhosos. Então não é Tremendo. quanto tempo você vai viver, mas a qualidade da Qualidade. sua vida. Então o meu sogro morreu nos meus braços, né? Morreu nos meus braços na minha casa, mas eu posso falar para você com alegria que até as últimas horas de vida dele, ele feliz. Que bacana. Feliz por tudo que tinha melhorado a saúde dele até então. Okay? E 2 anos depois que meu sogro faleceu, a minha sogra precisou passar comigo. Minha sogra, desde os 8 anos de idade mais ou menos, ela teve epilepsia, caía, desmaiava, batia a cabeça com tomava uma quantidade de remédios muito grande, né? Cardenal, Idantal, Edanol, convulsivos, né? E a minha sogra acabou pelo excesso de medicamento, pelas quedas constantes, pela má alimentação, aos 60 anos, desenvolvendo aos 60 anos de idade. E ela veio morar na minha casa há 11 anos atrás, aproximadamente. Nós passamos a ver a degeneração dela, que foi ocorrendo, passamos a agir mais rapidamente em relação àquilo que poderia com a suplementação, levamos ao médico geriatra, levamos a médica que cuidava dela, médica, porque o segredo não é ir contra o que o médico faz, é questionar da forma correta, de forma inteligente. Por quê? O nosso sistema de saúde ele está hoje caótico e todo mundo sabe disso. Paga plano de saúde, às vezes leva meses para um exame, leva horas e horas para conseguir ser atendido num consultório. Sim. E quando chega lá, o médico está com pressa. O médico não tem tempo de te atender, ele tem uma fila para ele atender lá fora. Então, ele te atende olhando de longe só e pronto, e acabou. Sim. Né? Agora, o segredo é o seguinte, quando você chega e fala, doutor, eu posso isso? Não. Doutor, eu posso isso? Não pode. Então, quando você faz esse tipo de pergunta, o médico não tem tempo para pesquisar nem o que ele está respondendo. Ele diz, não pode. Então você pega e fala para ele, doutor, como eu posso fazer isso? Doutor, isto aqui ajudou o meu irmão, ajudou a minha irmã, e eu ouvi dizer que pode me ajudar. O senhor pode ler o rótulo e me dizer como eu posso utilizar isso? Então, você muda a forma de pergunta. Ao fazer as perguntas certas para as médicas e médicos que cuidaram da minha sogra, eles foram, aos poucos, liberando, não, isso é natural. É uma combinação de sais minerais e vitaminas. Se não fizer mal, não vai fazer. Se não fizer bem, não vai fazer mal. Pode.
Isso é um suplemento de fibra, e é uma fibra pré-biótica que alimenta as bactérias boas, vai fazer bem para a saúde se tomado da forma correta, da forma como está na foto. Então a gente começou a levar os suplementos e fazer as perguntas corretas, né? Os médicos foram autorizando. Resultado: minha sogra hoje já tem Alzheimer diagnosticado há mais de 20 anos, já 2 anos quase. Médicos ficam pasmos com a qualidade de saúde dela. Que bacana. Né? 22 anos depois. Há 22 anos para quem tem Alzheimer. Fantástico. É muito comum de manhã eu conversar com ela, às vezes, alguma palavra em espanhol, porque ela é filha de espanhol, né? E ela responde, eu vou falar, Deus la bendiga, lá amém, ou estou indo a trabalhar. Ela, Deus lo bendiga. Que da hora. É muito gostoso. Então a gente vê a plenitude de vida dela hoje em relação ao que seria de vivência no passado, né? Se ela não estivesse fazendo a alimentação correta, uma suplementação correta. E até no tocante a isso, vale lembrar mais uma vez o livro do Dr. Ignaro, o Saúde é Riqueza. Lembrar, na página 153 do livro, ele fala exatamente, nós estamos falando de um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, sim, considerado um dos maiores cardiologistas do mundo. Do mundo. Ele fala assim na página 150. Se o teu médico, ou nutricionista, o teu profissional da saúde, discorda do caminho da suplementação para a restauração da tua saúde, você precisa de procurar um profissional com uma visão mais progressista e mais atualizada. Agora, não é sair e tomar tudo de qualquer jeito, e não é esse o caminho. E um outro livro que eu acho que vale muito a pena citar aqui é o livro do Dr. Ray Strand, que se chama O que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Olha o título do livro. Nesse livro, o Dr. Ray Strand, ele chega e fala que a saúde não dá lucro. O que dá lucro é cuidar de pessoas doentes em estágio avançado. Você mantém ela escrava de um protocolo altíssimo, medicamentoso, e de um sistema que é lucrativo. Então não é o Newton que está falando, é o que está escrito no livro. Sim. E tem um outro livro também que é do Kevin Trudeau, que chama-se A Cura Natural que Eles Não Querem Que Você Saiba. Então, se você pegar, tem vários livros hoje de grandes médicos, grandes cientistas, comprovam que, infelizmente, as pessoas que não buscam a informação correta e não estão inseridas num círculo de influência saudável, tendem a perder a saúde e ficar escrava de uma economia. Ela se perpetua através da ignorância. Correto. Ou seja, a ignorância não é uma bênção. É melhor a gente aprender. E tem uma palavra que diz, né? Que diz assim, a Bíblia, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o que nós estamos falando aqui, o Newton, o Sr. Domingos, é conhecimento. Então, é algo, o Sr. Domingos deu a chance de tantos não que ele teve, tantas suplementações que não deram certo, mas uma que ele tentou mais uma vez, deu certo, mudou. 17 anos depois, não toma um remédio. Né? Então, o conhecimento tem que ter, né? A gente não podemos passar por essa vida sem conhecer novas coisas, novos métodos, porque hoje a tecnologia tá aí para você pesquisar, né? Um detalhe, eu queria só falar um detalhe. Sim. Que eu tenho observado, né? Porque eu, na realidade, em função do meu resultado, sim, eu resolvi abraçar essa missão também e ajudar mais pessoas a encontrar a solução que eu encontrei nessa situação. Nossa, que né? top. Então, o que eu tenho observado é assim, a maioria das pessoas, você dá o caminho, isso, ela entende, ela começa, ela tem resultado, aí quando ela chegou num nível que ela achou, tá legal? Simplesmente ela para. Não são poucos, são muitos. A pessoa tem que perseverar. Tem que perseverar, tem que melhorar os conhecimentos. Exatamente. Tem que continuar com aquilo que ela iniciou. Aí é que tá, é o que o Newton falou, nós falamos logo no início. Círculo de influência.
Vou aproveitar o que ele falou para lembrar do alimento mais importante para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Correto. Nossa, Eu essa ouvi, aí é eu ouvi fantástica. certa vez um ancião de uma igreja, né, falando o seguinte: nós, por ocasião da pandemia, no início da pandemia, muitas pessoas desesperadas, sem saber o que acontecer agora, o que vai acontecer, eu vou perder minha empresa, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu não sei mais o que vai acontecer, eu vou morrer, todo mundo está Meu morrendo, Deus. todo mundo desesperado na pandemia, não é isso? Isso. Ele falou: gente, se acalmem, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Correto. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Um dia, como está escrito nesse livro, ó, o livro O que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Sim. No final do livro ele fala assim, ó, Trícia Rhodes, no seu livro chamado Livrando-se da sua própria cruz, faz um comentário que vem a calhar. E ele diz assim: não viveremos para sempre nestes ternos de terra. Um dia eles se desgastarão e a nossa redenção total chegará. Mas, enquanto isso não chegue, as informações desse livro podem te ajudar a ter uma vida com mais plenitude. Nossa. Então, o que eu gostaria de deixar aqui de informação, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade que você, Paloma, o Gustavo, a equipe toda, né, do Tom Podcast está nos dando. O seu Domingos compartilhando a história dele, que é uma das histórias mais impactantes para me premiar com estou cumprindo a missão, né? Mas é deixar esse recado de que nós não estamos falando do quanto você vai viver, mas como você vai viver. Sim. E relembrar que nós estamos aqui para aproveitar essa oportunidade de servir e não de ser servido. Correto. E para nós servirmos, se nós tivermos a nossa saúde com plenitude, nós poderemos visitar o enfermo. Correto. Nós poderemos carregar o enfermo, ao invés de nós sermos o enfermo que precisa Exatamente. disso. Então, Nós podemos consolar quem chora, né? exatamente. Então eu gostaria de deixar o convite a todos para, numa outra oportunidade, a gente falar um pouco mais de temas específicos, né? Sim. E quem quiser conhecer mais, nós estamos à disposição. O Wellington sabe como nos encontrar, né? Isso. Mas- Passa as suas redes sociais, o pessoal que está nos assistindo poder acessar. Sim. O Instagram, @NewtonCamposP_coach. Coach. NewtonCamposP_coach. E também @LUPPIFIT, @LupFit. Agora é só um cuidado, né, gente? Uma cautela aí, porque ao você se conectar com o Newton, você corre um sério risco aí de ter a sua qualidade de vida na forma plena, né? De chegar à idade do senhor Domingos aqui com 77 anos, sem sentir dor, sem tomar remédio, a saúde vai bem, muito bem, obrigado. Eu costumo dizer, algumas pessoas falam assim, existe alguma contraindicação para isso que você falou? Eu falo, olha, assim, você tem dúvida sobre qualquer coisa que está aqui, procure o seu médico, procure o seu nutricionista, mas vá com a pergunta certa. Se você for com a pergunta errada, você vai ter a resposta errada. Correto. Então vá com a pergunta certa. Mas existe uma contraindicação. Todas essas orientações que nós aprendemos e compartilhamos, ela é contraindicada para pessoas que não queiram ter saúde. Correto. Para pessoas que gostam de viver no ó dia, ó vida, ó azar. E dói tudo Né? após os 40, Isso. né? Então porque tem, né? Tem aquela pessoa que chega e fala assim, nossa, eu tô tomando 12 remédios. Aí a vizinha ouve e no dia seguinte ela vai no médico e ela fala, doutor, tá doendo agora o meu joanete, tá doendo não sei o quê. Aí o médico olha assim, mas a senhora já toma 12. Pois é, a minha vizinha também toma, mas tá doendo, o senhor não pode receitar mais um. Ela quer tomar mais. Quer tomar Ela tá mais. competindo quem toma mais remédio. Infelizmente, né? Aquela pessoa que chega e fala assim, você toma água? Só quando eu tomo remédio. Meu Deus. Então, é contraindicado para essas pessoas ter atitudes saudáveis. Saudável. Porque assim elas vão perder a chance de ficar reclamando e fazendo o quê? Se lamentando. Se lamentando, exatamente. Fazer
murmurando. E O que o senhor não quer. o senhor não quer, né? Quem murmurou sequer tomou posse da terra prometida. Senhor Domingos, suas redes sociais, como é que as pessoas te acham lá? Domingos Gutierrez, Instagram. No Instagram, isso. E @ShakeIP. Maravilha. Cuidado, gente. O senhor Domingos também é o mesmo caso. Cuidado a você se conectar com ele. Aliás, nós estamos no bairro Assunção, né? Isso. Bem próximo daqui tem a região do Jardim do Lago, Jardim IP. Isso. Na Capitão Casa, o senhor Domingos tem lá Estrada dos Casas. Estrada dos Já Casas, né? deixa também o endereço aí. Estrada dos Casas 3171, Jardim IP. Cuidado, ao chegar lá, você pode seriamente ser impactado com qualidade de vida, com saúde, com 77 anos, sem tomar um tipo de remédio. Então, cai pra cima, vá cuidar da tua vida, porque enquanto as pessoas estão tentando cuidar da tua e você cuidar das outras, você não prospera, você não avança. Então, a ideia aqui hoje qual é? Vá cuidar da tua vida. Entende? Nós aqui, cada um cuidando da sua vida, os amigos aqui nos dão uma orientação, nós vamos para academia, vamos malhar. É isso, gente, não tem. Tem uma frase na academia que diz, sem suor, sem dor, não tem ganho. Não tem ganho. Mas o dor é só para ganhar massa magra, né? Exatamente. Uma vez eu tive a oportunidade de ter um treinamento do Dr. Luiz Guinarro, que ele já comentou aqui. Ele disse o seguinte, né? Se você correr, pode ser 10 km, 5 km, 1 km, e não derrubar suor, não dá nada. Nossa, que fantástico. Depois você pode filmar e colocar junto com o podcast futuramente. Eu estou muito próximo de completar 60 anos. Sim. E o Dr. Luiz Ignaro, assim como o nosso mentor, um cara fantástico, que é o professor Davi Menezes, né? Muito legal para ser seguido também. Eles falaram que seria muito importante você, ao entrar na tua terceira idade, se esforçar para fazer no mínimo 30 flexões de braço. Fantástico. Então eu botei na minha cabeça que eu tenho que chegar aos 60 fazendo 60. Correto. E essa semana eu bati a casa dos 50. Olha. Eu comecei fazendo 10. Sim. Então a persistência, como o Domingos falou, não desistir. Fazia 10 flexões de braço todos os dias, passei a fazer 20, 30, 40, bati 50 flexões Olha. de braço completas. Quero chegar aos 60 fazendo 60. Então não vou desistir. Correto. Vou continuar me esforçando. Sim. E agora, voltando, o seu Domingos passou o endereço do espaço. No Clube Aramaçã, Sim. nós temos uma unidade lá, né? Lá em Santo André. Né? Exatamente. No Clube Aramaçã, a unidade lá que é da nossa filhinha do coração, e minha esposa falamos, né? Que é a Leandra Lupe. A Leandra Lupe é outra história fantástica, impactante também. Teve a vida dela mudada pela nutrição, pelo conhecimento sobre suplementação e Isso sobre é nutrição. tremendo. E os pais dela, vendo o resultado dela, decidiram incentivá-la, investir nela para que ela aprendesse mais e pudesse ajudar mais pessoas. Hoje a Leandra, ela é uma coach também do bem-estar, Sim. né? Ela tem essa unidade no Aramaçã e é uma unidade que faz parte da nossa equipe. Eu sempre lá dando apoio, então com uma certa frequência lá. E no centro de Santo André, na Xavier de Toledo, Sim. que é conhecida como a Rua da Delegacia em Santo André. Então nosso trabalho é sério. Se alguém for lá e achar que não é sério, é só sair e ir para a delegacia, falar com os policiais. O único risco que corre é de chegar lá. O único risco que corre é de chegar lá fazer o BO e dar de cara, por exemplo, com um cabo da Polícia Militar, Sim. que teve a vida dele impactada pelas nossas informações. E através dele nós passamos a atender outros policiais militares. Sim. E que fantástico. Melhoraram absurdamente. A gente está encerrando o tempo, mas foi muito engraçado porque que história tremenda. Esse policial, um dos policiais, ele esteve na nossa unidade lá do Aramaçã, né? E aí ele chegou e falou assim, pô, eu não concordo com essas ideias não, isso aí, eu sou técnico em nutrição. Eu falei para ele, por que você não concorda? E aí ele expôs por que ele não concordava. Eu falei, olha, talvez esteja faltando informações para você. Posso compartilhar? Abriu assim os olhos, aí compartilhei. E abriu a mente, começou a colocar em prática algumas sugestões nossas, começou a fazer algum uso de alguns suplementos que eram muito importantes para o estilo de vida que ele tem, baseado em resultados que nós apresentamos. Fez os exames dele, passou pelo médico, passou pela nutricionista,
E o resultado dele foi incrível. Eu tenho a alegria de ter gravado ele me agradecendo pela medalha que ele obteve de segundo colocado no Campeonato Paulista de Kung Fu. Que bacana. E dizendo, Newton, pode usar minha história para quem você quiser. Então, pode ir lá na Xavier de Toledo 181. Sim. Vai conhecer a nossa unidade na sala 21 do prédio que chama Edifício Coração de Jesus. Nossa, Então, aí, quem ó. entra lá, entra no Coração de Jesus. Se sair do Coração de Jesus, saiu porque quis. Exatamente. E se quiser ir na delegacia, tá do lado. Lá também tem histórias Lá de também sucesso. tem histórias de sucesso. Gente, então a gente estamos concluindo aqui. Dê uma chance para você, para poder se desenvolver, para poder cuidar da saúde. Depois não adianta o convênio médico na idade do senhor Domingos, 77, é caríssimo. Gente, é caríssimo. Passa de um salário mínimo, 2, com um convênio bacana. Tem uma colega nossa que está pagando mais de 5 mil em um convênio. Então não é melhor você cuidar da saúde para não precisar do convênio, você pode até pagar o convênio inteiro, mas a saúde é melhor. A saúde é riqueza. Agora o Newton vai dar as considerações finais. Desde já, muito obrigado, Newton. Que bacana. Não vai ficar só nesse, vamos gravar outros também. Vai ser convidado para vir, porque com certeza eles vão mandar pergunta, vai colocar lá no Tom Podcast, olha, vamos falar sobre tal assunto, eu quero deixar de tomar esse tanto de remédio que vem tomando, né? Ainda vamos gravar outro podcast. Eu peço permissão para falar sobre algo que impactou muito a minha vida como consideração final, que é lembrar a parábola do semeador. Porque qual é a saúde que você quer colher, que você quer desfrutar nos seus próximos 7 anos, 14 anos, 21 anos? Perfeito. Ela depende diretamente do que você está plantando hoje. Agora. E quando você inicia um processo de mudança, sempre vão ter pessoas à sua volta que vão tentar te desviar desse caminho. Sim. Muitas por amor, mas por falta de informação, vão influenciar você negativamente. Eu costumo dizer que isso são os pássaros que comem a semente. Correto. Porque quando o semeador saiu lançando fantástico. semente, parte da semente os pássaros comeram. Sim. E geralmente os pássaros estão próximos do campo, como estão próximos da gente. Então, Correto. familiares, amigos, Isso. conhecidos, que estão te dando uma opinião sobre algo que não conhece e te tiram do caminho. O pássaro comeu a semente. Não faz, não quer que você faça. Isso. E aí entra um outro detalhe, né? O importante não é que você esteja bem. O importante é que você não esteja tão bem quanto ele. Então você não pode ficar muito bem. Mais ou menos isso. É, exatamente. Aí parte da semente, os espinhos sufocaram. Os espinhos sufocar, eu diria que é a nossa influência do meio, a influência social, a influência dos problemas do dia a dia. Então, quando você inicia um processo de mudança que é para o seu bem, que é para você estar com plenitude e servir a Deus, Sim. né? Você começa a ter os espinhos, as dificuldades que vão surgindo. Mas faz parte. Parte dos espinhos sufocam parte da semente. Nós temos que vencer os espinhos. Parte das sementes cai em solo arenoso, solo pedregoso, que não cria raiz profunda. Isso. Não criar raiz profunda, eu diria que é a falta de conhecimento. Quando você não aprende mais sobre aquilo que você tem que fazer, falta conhecimento, você não cria raízes. Mas, aí vem a boa notícia. Parte das sementes cai em solo fértil e produzem muitos frutos. Umas 10, outras 100, outras 1000. Fantástico. Então, eu desejo do fundo do meu coração que estas informações sejam como sementes que caiam no coração de cada ouvinte e frutifiquem. E faça com que cada uma dessas pessoas receba a chuva serôdia, que é citado na Bíblia, né? Fantástico. De bênçãos enviada por Deus. E o Senhor Deus, Ele regue essa semente que está no teu coração e faça isso multiplicar muita saúde para viver. Bondade do Rei. Senhor Domingos, Louvado seja. bondade. Mais uma vez, quero agradecer o convite de vocês, o Tom Podcast, né, essa participação.
E eu quero dizer que eu fico muito feliz quando eu compartilho a minha história e que elas realmente transformam pessoas, né, daquilo que eles querem chegar. Então, realmente, eu saio daqui hoje muito feliz, tá? Mais uma vez, obrigado. Bacana, sim. E a internet é isso, né? A gente consegue, através de inspirações, nossos mestres que esteve aqui, pessoas de sucesso, pessoas que chegaram lá e têm uma qualidade de vida ímpar, maravilhosa, cuidando do maior, da nossa riqueza, que é a nossa saúde. E a internet é isso. Consegue levar essa informação, esse conhecimento para outras pessoas aí ter a história mudada. Gente, então, fica assim. Esse episódio fica por aqui, mas vem outros melhores por aí também. Vamos marcar outros também, Nilton. Maravilhoso. Muito obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau.